Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ergonomia e ginástica laboral. Sou o professor Ícaro Mendonça e a aula de hoje eu escolhi a temática dos aspectos metodológicos que vocês vão necessitar para o planejamento e a implementação desses programas de ginástica laboral que a gente já vem discutindo tanto nas nossas últimas aulas. Já falamos sobre os aspectos inerentes a classificação da ginástica laboral, as suas divisões. Agora a gente vai falar sobre como planejar e como implementar esses programas no ambiente de trabalho. E aí o objetivo é compreender esses pressupostos, os aspectos metodológicos e os pressupostos que estão relacionados à inserção da ginástica laboral no ambiente de trabalho. Como introdução, eu trago para vocês o seguinte ponto. O profissional de educação física, ele busca ser bem-sucedido. Independente da opção que ele escolha, dentre o leque de opções que a nossa área ela oferece, mas ele busca ser bem-sucedido. E como ser bem-sucedido em um programa de ginástica laboral? E aí, abrindo um parêntese aí sobre a resolução, né, do Conselho Federal de Educação Física, né, no inciso 3 do artigo 2º, ele diz que o profissional da educação física ele pode e deve identificar, avaliar, observar e realizar análises biomecânicas dos movimentos e tarefas decorrentes das variações e das várias funções de trabalho que existem. Então, aí a gente já deixa claro que essa área da ginástica laboral ela já está também nos artigos orientados e direcionados para o profissional da educação física pelo Conselho Federal. Então, é interessante que esse profissional da educação física, entre tantas outros aspectos que ele precisa dominar, ele também é interessante que ele domine aí conhecimentos necessários à sua prática, que seriam o quê? Pressupostos, justificativas, para a promoção da saúde e qualidade de vida, que justificativas, que pressupostos a ginástica laboral traz para a promoção da saúde e qualidade de vida. A gente já vem discutindo bastante sobre isso nas últimas aulas. E também os pressupostos sobre a atividade física e aptidão física relacionada à saúde. Então, como essas justificativas elas estão alinhadas sobre esses dois aspectos, a qualidade de vida no trabalho e a aptidão física relacionada à saúde? Será que a ginástica laboral ela traz esses aspectos à tona quando o profissional da educação física realmente está desenvolvendo um bom trabalho? Vamos adentrar nesse assunto. Então, no pressuposto sobre promoção da saúde e a qualidade de vida. Então, promover saúde no ambiente de trabalho significa que esse profissional ele vai capacitar as pessoas para favorecê-las no controle sobre os fatores determinantes da sua saúde. Ele vai estar ali cuidando do bem-estar físico e mental daqueles indivíduos. Então, é interessante que vocês entendam que o programa de ginástica laboral ele precisa promover mudanças. Promover mudanças no conhecimento desses trabalhadores. Então, esses trabalhadores eles precisam entender a importância da adoção de um estilo de vida saudável. Então, a gente percebe que a qualidade de vida no trabalho, a QVT, uma sigla que o próprio Conselho Federal coloca no guia de orientação prática e profissional de ginástica laboral desenvolvido por eles. Então, ele coloca que a qualidade de vida no trabalho ela vai envolver diversas variáveis. Que variáveis seriam essas? A satisfação do trabalhador, quanto ao desempenho do seu trabalho. Ele precisa perceber que essa ginástica laboral, que existe uma funcionalidade nisso que está sendo desenvolvido, para que ele comece a reconhecer essa funcionalidade numa melhora do seu desempenho no trabalho.
o respeito pessoal, o respeito profissional, possibilidades de crescimento na carreira e instrumentos e ambientes adequados para desenvolver sua tarefa. Ele começa a perceber um espaço, um ambiente de trabalho muito mais propício para que ele evolua enquanto pessoa e enquanto profissional. Um ponto muito importante ainda sobre esse pressuposto voltado à qualidade de vida no trabalho é que a Associação Brasileira de Ginástica Laboral ela entende, né, entre vários conceitos que nós já vimos, mas ela entende a ginástica laboral como um programa de exercícios aplicados durante a jornada de trabalho e em seus objetivos específicos. Minimizar, eu peguei apenas 3 dentro dos que são citados nos artigos da Associação Brasileira de Ginástica Laboral. Minimizar para compensar a sobrecarga gerada nas estruturas musculoesqueléticas, já vem abordando também esse aspecto nas aulas. Esse programa ele precisa contribuir para diminuir o índice dos acidentes de trabalho e os afastamentos. A gente também já foi colocando sobre isso. Inclusive, alguns de vocês no fórum fizeram alguns questionamentos sobre o que significava afastamento, tentando entender como esse afastamento ele era prejudicial, né, à empresa, enfim. Também a promoção, promover a educação em saúde e estilo de vida ativo. E aí, esse último objetivo, ele se encaixa exatamente como, como uma resposta a essa justificativa de como a ginástica laboral ela pode ser importante o desenvolvimento e a melhora, o entendimento desse colaborador a respeito da sua própria qualidade de vida, né? E a gente, nos últimos, acho que 2 aulas atrás, um dos objetivos estava lá, né? A promoção do estilo de vida ativo, né? Então, isso é muito importante ser observado, ser justificado. Então, esse pressuposto, ele é inclusive uma justificativa para você, futuro profissional, poder abordar, poder colocar no seu projeto, né, o porquê que é importante desenvolver um programa de ginástica laboral numa determinada empresa quando vocês estiverem aí tentando ingressar nessa área ou não. E aí a gente entra também no pressuposto relacionado à atividade física e à aptidão física relacionada à saúde. A gente tem diversas justificativas. Uma justificativa imensa a respeito dessa questão da aptidão física relacionada à saúde e de atividade física que todos nós precisamos desenvolver, segundo a Organização Mundial da Saúde, que hoje o sedentarismo, né, ele é um problema de ordem mundial, né? E aí, quando a gente não pode separar as pessoas, né? Umas pessoas estão propensas a esse problema mundial, outras não. O prejuízo ele inclui também a classe trabalhadora, né? Então, a atividade física ela é cada vez mais reconhecida como uma prática fundamental para a manutenção da saúde, no seu conceito mais amplo, seja na prevenção de diversas doenças, seja na manutenção da saúde daquele indivíduo, seja na manutenção do estilo de vida ativo daquele indivíduo. Então, a atividade física ela é a resposta para muita coisa, e a literatura vem cada vez mais abordando isso. E aí é interessante que, já que o trabalhador, o colaborador, ele está propenso a esse problema, que é um problema de ordem mundial, é interessante que a gente reconheça que esse ambiente de trabalho ele vai ser muito importante para se promover ações que incentivem esses colaboradores a vivenciar práticas de atividade física, de exercícios físicos, que essas práticas elas não fiquem detidas ao espaço do trabalho, que ela precisa invadir a mente desse colaborador, fazendo com que ele entenda a necessidade
que ele tem de desenvolver um projeto, um programa de atividade física na sua vida, né? E quanto mais pessoas forem atingidas positivamente por esse programa, melhor, né? Aí uma citação, dois autores, tanto Lima quanto Pereira, eles colocam que para que esse programa de ginástica laboral ele realmente seja visto um programa que tem objetivos realizados e objetivos bem desenvolvidos e elaborados, então é imprescindível que esses objetivos de promoção à saúde contribuam para a prevenção de doença no ambiente de trabalho. O profissional ele precisa procurar dar ênfase à aplicação de exercícios de alongamento, resistência muscular localizada, como a RML, relaxamento, jogos cooperativos e lúdicos. Esses jogos vão ajudar a desenvolver também aí algumas capacidades relacionadas à promoção da saúde, como flexibilidade, força, agilidade, coordenação motora, e a gente também já discutiu, inclusive, por exemplo, essas capacidades elas podem ser abordadas aí na ginástica laboral preparatória, entre outras. Estamos fazendo uma abordagem com uma ótica no profissional da educação física. Não estou em nenhum momento aqui dizendo para vocês que o programa de ginástica laboral ele deve ser feito só pelo profissional da educação física. Nós já vimos que existem outros profissionais, né, que podem estar envolvidos aí nesse projeto, nesse programa. Tá? Mas aqui a gente está dando uma ênfase ao profissional de educação física. E aí, se nós entendemos pressupostos, nós precisamos também entender que vão existir aí fundamentos, né? E aí, que fundamentos seriam esses? Seriam fundamentos básicos, e a gente já parte para um segundo momento dessa aula, que seriam os fundamentos básicos e didáticos pedagógicos do programa de ginástica laboral, e também os fundamentos científicos, né? O que são? Então, superficialmente, eu vou colocar o conceito deles, mas nós iremos, com certeza nós iremos discutir a respeito deles no decorrer da aula, porque eles irão ser abordados na parte de planejamento do programa, né? Mas aí, os fundamentos básicos, esses aspectos básicos, eles incluem conhecimento sobre a evolução histórica, que nós já falamos sobre a evolução histórica da ginástica laboral, os conceitos que envolvem ginástica laboral, classificações, os benefícios, né, o potencial que o programa de ginástica laboral tem. Tudo isso você já tem como fundamento básico, né? Isso são orientações do Conselho Federal. Então, o que é que o Conselho Federal diz? Que o profissional ele precisa ter em mente o entendimento desses fundamentos básicos. E também os aspectos didáticos pedagógicos. E aí esses aspectos ele envolvem o quê? Componentes de planejamento. Planejamento, como vocês já devem saber, planejamento que nós realizamos, nós já discutimos sobre isso, a respeito de qualquer aula que nós iremos desenvolver, um programa que nós iremos desenvolver. Então, analisar o ambiente de trabalho, os trabalhadores, a definição dos objetivos gerais ou específicos, as escolhas da definição dos conteúdos, material, enfim, a porção, a ênfase muscular que vai ser trabalhada, tudo isso faz parte desses fundamentos básicos e didáticos pedagógicos do programa de ginástica laboral. E os fundamentos científicos, eles são inerentes ao profissional da educação física. Eles fazem parte do trabalho do profissional da educação física, só que eles são interdisciplinares, ou seja, eles não são vistos aqui na disciplina de ginástica laboral, mas o profissional da educação física vivencia esses conhecimentos, anatomia, cinesiologia, biomecânica do movimento humano, fisiologia humana, enfim, tudo que vai dar base para que esse profissional consiga desenvolver um programa de exercícios e que esses exercícios, uma vez aplicados, eles vão realmente trazer os benefícios que espera-se dele, tanto a nível físico quanto a nível mental, por meio da participação desse colaborador no programa que vai ser desenvolvido para ele ou para o grupo de colaboradores que ele faz parte. Então, aí vocês percebem a importância do conhecimento sobre esse assunto, né, que a gente já vem discutindo, e é até uma justificativa para vocês das aulas anteriores, tá bom?
E aí a gente vem para a parte do planejamento, né? Como já foi dito anteriormente, né, o sucesso de um programa de ginástica laboral depende principalmente da análise das necessidades das empresas e de seus trabalhadores, do planejamento das atividades que deverão estar diretamente relacionadas com as mesmas. Discutimos sobre isso, né, no fórum também. Vocês colocaram isso muito bem. Quando vocês diziam que era importante que o profissional da educação física ele conhecesse as necessidades da empresa, o espaço, como é esse posto de trabalho, qual é o músculo que é mais utilizado, o grupo muscular que é mais utilizado, qual a postura que esse colaborador fica, existe uma pausa. Então, vocês já colocaram isso muito bem. Então, esse é um dos pontos importantíssimos para que o programa de ginástica laboral ele tenha um efeito. E aí eu trago para vocês dois termos que são muito característicos do profissional da educação física, né? É a flexibilidade e a criatividade, né? O profissional da educação física ele precisa ter isso, precisa ter o planejamento, esse planejamento ele é a base, mas o profissional da educação física ele precisa entender essas duas palavrinhas. Essas duas palavrinhas elas estarão acompanhando esse profissional. Muitas vezes, em nome da criatividade, o conteúdo da sessão que pode ser decidido durante o trajeto, né, até o local de aplicação. Né? A gente já vai relembrando, pensando no que foi desenvolvido, mas no plano de aula está dessa forma, mas quando chegar lá eu vou tentar fazer uma adaptação, porque pode ser que lá não tenha a cadeira que eu estava pensando, lá não tenha o material que eu estou pensando, e aí acaba fazendo dessa criatividade, desse improviso, uma ferramenta. Porém, é interessante que a gente entenda que tanto flexibilidade quanto criatividade, elas só são válidas, é importante que elas entendam, elas só são válidas quando elas existe, né, a partir delas, regendo-as, é uma atividade planejada, um planejamento. E aí também é interessante que a gente tenha um cuidado, né, quanto à improvisação para que ela não se torne uma rotina. E aí isso vai fazer com que todo o planejamento e o programa que foi realizado, idealizado pelo profissional, fracasse. Para que os efeitos fisiológicos dos exercícios aplicados se tornem realmente eficazes, aí é importantíssimo que haja esse planejamento. Eu torno a reforçar, o planejamento ele é importante porque ele vai garantir que os efeitos de adaptação possam ocorrer. Olha, a gente falando sobre princípios de treinamento, a gente está falando sobre adaptação. Quando esse indivíduo ele é colocado, inserido num programa ao qual ele não estava habituado, esse programa ele tem frequência, ele tem intensidade, ele tem volume, ele tem uma sobrecarga, e aí quando ele envolve todas essas variáveis, né, então ele objetiva gerar um resultado. Então ele passa por uma adaptação, por isso as orientações de 2, 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, dependendo do programa que vocês irão realizar, né? Isso vai gerar resultados como aumento de força, flexibilidade, né? Mas aí é necessário que aí exista um planejamento, a periodicidade precisa ser adequada para que haja essa adaptação e haja um resultado eficaz nesse planejamento. Bom, ainda sobre o planejamento, é ele que vai permitir ao profissional da educação física controlar os estímulos que serão aplicados aos seus beneficiários, né, às pessoas às quais esse programa foi direcionado. Então, normalmente esse planejamento ele estrutura em 3 níveis que vocês também já conhecem eles, né? E aí seria macrociclo, né, que é um planejamento anual ou semestral das sessões, depender muito do contrato que está sendo feito com esse profissional, entre esse profissional e a empresa. O mesociclo, né, o planejamento mensal ou bimestral das sessões, e o microciclo, é o planejamento semanal das sessões. Se algum de vocês não tinha essa orientação ela também serve aí não só para um programa de ginástica laboral, e sim toda a parte de planejamento que envolve
que está aí posta para o profissional da educação física trabalhar. Esse planejamento é uma dica importante, bacana, né? É interessante que ele seja registrado em documentos, né? Que não seja feito num papel qualquer. E aí é interessante que vocês montem todo um programa que tenha o planejamento, se ele for macrociclo, meso ou microciclo, tem o programa, pode ter fotos do espaço, o local onde vai ser realizado, fotos dos objetos. O planejamento ele pode ser, nesse mês eu utilizarei tais objetos, e aí vocês podem direcionar e organizar dessa forma. Mas aí o Confef ele também coloca assim, o que eu consigo fazer, o que eu devo fazer no meu programa. E aí algumas questões são apontadas nesse guia de orientação prática e profissional. Então, uma pergunta que o profissional pode fazer: quem será atendido com o programa de ginástica laboral? E aí, a resposta é o perfil do trabalhador. Então, qual é o perfil desse trabalhador? Qual é o posto de trabalho? Né? É um trabalhador que transporta muita carga, é um trabalhador que fica numa postura por muito tempo, é um trabalhador que está propenso a desenvolver uma escoliose, né? uma sinfose mediante a postura. Qual é qual é o posto de trabalho e o que esse posto de trabalho pode influenciar nesse colaborador, certo? Uma outra pergunta: quando será realizado o programa de ginástica laboral, né? O horário, a duração. Aí a gente já entra nos perfis da classificação da ginástica laboral. É preparatória, certo? É compensatória, é relaxante, isso aí vai influenciar na questão do horário, como a gente já viu lá nas divisões. Tá certo? Então, a duração é um programa curto, né? E aí é muito importante que, mesmo que sendo um programa curto, esse projeto ele não pode ser negligenciado, ele precisa ser feito de maneira eficaz. Onde será realizado o programa de ginástica laboral? Qual é o espaço que esse profissional tem para realizar essas atividades? O pátio da empresa, é a sala de reunião da empresa, eu consigo afastar as cadeiras, não consigo, eu não tenho tanto espaço, eu consigo dividir em grupos, então essa logística também pode ser respondida aí por esse questionamento. Como será realizado o programa? Né? E aí, que estratégias didático-pedagógicas que a gente já colocou sobre elas lá em cima, né, as estratégias didático-pedagógicas que nós colocamos, né, eu posso utilizar, quais são os objetivos, a escolha do tipo de alongamento que eu vou realizar, se as variáveis que eu estou pensando em trabalhar naquele determinado dia, elas são eficazes. Então, as estratégias que envolvem o programa. E aí, o quê? Quais são aí os recursos necessários para que eu desenvolva o meu programa? Eu preciso de muita coisa, só a cadeira é suficiente, eu tenho que ter meu material, se a empresa não tem o material, eu levo. Como fica toda essa logística? Então, o profissional ele precisa aí também entender dessa realidade de material que pode ser que não tenha. E a gente já lembra da criatividade, da flexibilidade, foram duas palavrinhas citadas também nessa aula. E aí a gente vai agora para o planejamento da sessão especificamente. Né? O planejamento da sessão, ele, por ser muito curto, né, ele não pode ser negligenciado. Muitas vezes ele é negligenciado. Isso é uma característica apresentada na literatura a respeito de aulas de programa de ginástica laboral, mas isso é um erro. Né? É exatamente por ser curto, ele tem que ser extremamente planejado, cuidadosamente planejado. Então, todos os movimentos, todos os exercícios, cada segundo ele é muito importante para a realização daquele programa e para que haja o máximo de eficiência na realização daquele programa. Okay? Então, o CONFEF ele diz: a sequência das ações do planejamento segue aquela lógica já conhecida
por muitos profissionais, né, de estabelecer os objetivos, escolha dos conteúdos, a definição das estratégias, a avaliação dos resultados. Então, aí, ó, são estruturados com objetivo geral, objetivo específico, orientação da saúde. É interessante que vocês percebam que isso não precisa ser parar para discutir ou para falar sobre isso durante o próprio exercício. Essas orientações elas podem estar acontecendo, podem estar sendo dadas essas orientações aos colaboradores pelo profissional, a região corporal que é realizada, o conteúdo, né, que é o que será utilizado naquela aula especificamente, a estratégia, o material. Então, tudo isso faz parte desse planejamento. Vou dar alguns exemplos para vocês, né, sobre objetivos. Né? Então, por exemplo, minimizar os fatores de riscos existentes na realização da tarefa de trabalho nas empresas, que podem causar aos empregados, entre outros, má postura, queixa, desconforto muscular e fadiga. Então, eu posso minimizar os fatores de riscos associados a má postura. Mas também posso associar isso ao sedentarismo, associar isso ao estresse, associar isso à desmotivação. Então, eu preciso, esses fatores de risco que vocês estão percebendo aí, eles podem ser minimizados. Então, pode ser um dos objetivos do profissional ao desenvolver o programa. Okay? Mas por meio de quê? Por meio do desenvolvimento de capacidades físicas, de flexibilidade, de força. A partir do momento que esse indivíduo ele ganha mais força muscular, ele vai ter menos desconforto muscular. A partir do momento que esse indivíduo ele tem mais coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, ele consegue realizar melhor suas funções, né? Essa queixa de desconforto, essa fadiga, esse cansaço, ele vai sumir a partir do momento em que ele desenvolve. E também, dependendo da assiduidade desse colaborador, esse sedentarismo já começa a ser combatido, diminui os níveis de estresse, que a gente já viu, e não vai ser um colaborador desmotivado em suas funções, como nós também já percebemos em diversas aulas que a gente já vem discutindo sobre isso. Aí, alcançar o quê? O meio do desenvolvimento de capacidades físicas. Mas para alcançar o quê? A promoção da saúde e a prevenção de doenças. A gente já vem aí discutindo também como a ginástica laboral, como esse programa ele pode ser eficaz, né, para a promoção da saúde, para a prevenção das doenças essas que nós discutimos na aula passada e vimos como elas podem se agravar, como elas podem chegar e sair apenas de um profissional envolvido, que seria aí o profissional da educação física, ou de fisioterapia, ou terapeuta ocupacional, e pode aí se tornar uma equipe multidisciplinar precisando atender esse colaborador, certo? Aí, adentrando também na parte de conteúdos, né? E nos conteúdos eu vou detalhar as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, percebam que eu estou mostrando a vocês como realizar esse programa. Essa aula é muito importante para vocês. Então, como realizar, como detalhar essas atividades? Então, eu posso colocar aí o tipo de resistência muscular localizada. Entendam que a resistência muscular localizada, dinâmica ou estática, ela é uma preparação que também é uma das formas de orientação do programa de ginástica laboral, é preparar esse colaborador para as suas tarefas. Né? Então, como é que essa preparação pode acontecer? Qual é o tipo de resistência muscular? Quais são os exercícios que eu posso incluir aí? Né? Esse alongamento é passivo, ativo, dinâmico? É um alongamento por facilitação? É um alongamento neuroproceptivo? Então, esses dois pontos eles são bem interessantes para esse conteúdo, que os indivíduos que desenvolvem não fiquem achando que a ginástica coletiva, o programa, ele é sempre aquela coisa do alongamento simples, e ele não vai ser tão eficaz. Que muitas vezes esse é o pensamento de um colaborador acerca do programa de ginástica laboral. Mas aí, nesses conteúdos, eu também posso incluir jogos cooperativos ou lúdicos, ou a combinação desses jogos. Logicamente, eu vou depender aí também do espaço, né? E aí, quando eu coloco jogos cooperativos, eu já estou desenvolvendo também um trabalho social entre esses indivíduos, que nós vimos a importância, né, dessa socialização
entre os próprios colaboradores, e caso esses colaboradores venham também atender ao público, relaxamento, automassagem, exercícios respiratórios, né? São algumas dicas de conteúdo que vocês podem inserir. Eu posso também pensar qual é a porção que eu vou trabalhar, é inferior, é superior, se for inferior, é a cadeia anterior, posteriores, é a região interna ou externa das coxas, né? É região lombar, pélvica, se for superior, é cervical, são os ombros. Então, detalhar realmente no planejamento o que é que vocês vão querer trabalhar dentro daquela distribuição e divisão dos ciclos que também nós já vimos na aula de hoje. E aí sobre materiais, né? Materiais e estratégias, o que é que eu trago para vocês, o que é que eu consigo abordar para vocês. Então, a nível de material, argolas, tecido, espaguete, que é o flutuador, bola de tênis, bola de borracha, bexiga, bastões, tudo isso pode ser utilizado para desenvolver diversos exercícios com os colaboradores, estratégias, né, de otimização e de organização do espaço. Na mesma sala, como a gente já colocou na aula, é na mesma sala que esses exercícios serão desenvolvidos, ou a gente consegue ir para um espaço ao lado, é um pátio que tem, esse colaborador ele consegue, né, eu posso dividir em grupos, né, essas atividades que eu vou desenvolver, eu coloquei lá, são jogos cooperativos, mas é apenas informativo, desafiador, é recreativo, né, para diminuir também os níveis de estresse, é motivador. Então, as estratégias e o material que vocês vão utilizar, o conteúdo, os objetivos, tudo isso faz parte do planejamento. E a gente vai discutir sobre isso em outra aula, mas um ponto também importante que faz parte de um programa, né, de um planejamento, seria aí a avaliação. A gente vai ver isso numa outra aula, mas é interessante eu colocar, já que nós estamos discutindo sobre planejamento, né? Então, é primordial esse procedimento de avaliação. A avaliação ela é o controle dos resultados, né? Ela que vai confirmar que o que você planejou, o que o profissional planejou, está sendo realizado, né, com eficácia, ou se ela está apresentando aí algumas falhas e precisa de algum tipo de correção, dependendo do tempo hábil que esse colaborador lhe tenha. Ok? Então, na aula de hoje, nós iríamos ver essa contextualização acerca do planejamento, né, da organização. Sabemos aí, então, que é muito importante formar um profissional de educação física que tenha essa base científica, que vocês têm de diversas disciplinas, de diversos conteúdos, mas que também tenha a base metodológica, como essa, né, o ensinamento de um planejamento, como fazer esse planejamento. É dessa forma que vai estar aí sendo fundamentada toda a atuação profissional acerca do programa de ginástica laboral e de outras áreas da educação física, né? Os órgãos competentes, né, o CONFEF principalmente, mas a gente viu também outros órgãos que dizem respeito ou que direcionam diversos pontos importantes sobre a ginástica laboral, como a Associação Brasileira de Ginástica Laboral. Eles orientam o planejamento da sessão de acordo com o que já é habituado, né, de acordo com o que o profissional da educação física já utiliza. Né? E aí a gente já discutiu sobre isso, objetivos, conteúdos, definição das estratégias, então é importante que o profissional entenda que isso faz parte desse planejamento. E para que esse planejamento seja completo, né? É importante também que vocês consigam registrar aí as limitações do local, que vai ser realizada a sessão, que isso a gente já discutiu, né? Os eventuais cuidados, né, de segurança que vão ter naquela empresa, tomar conhecimento dos equipamentos de proteção que existem lá, conhecimentos de primeiro socorro também vão ser muito importantes, cuidados especiais com segurança, né, com relação principalmente às atividades que vocês estarão desenvolvendo, tá? Que essas são de responsabilidade de vocês, e uma vez o colaborador estando inserido nesse programa, ele também é uma responsabilidade sua, profissional de educação física. Ok? Espero que essa aula tenha ficado clara. Deixo aí também as referências e agradeço a vocês por mais uma aula. Teremos questões aí para responder acerca dessa aula. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.